carinho da sua audiência, pela sua participação aqui no Mariana Godoy Entrevista. Hoje vamos trazer um assunto que foi polêmica há algumas semanas, porque o deputado estadual por São Paulo, do PSL, o Douglas Garcia, que foi eleito com mais de 70 mil votos, ganhou as manchetes porque teve um atrito com a colega trans, com a Érica Malunguinho, durante uma sessão na Assembleia Legislativa. Logo depois disso, ele se assumiu gay. O Douglas é o meu entrevistado de hoje. E também tem... Primeiro eu preciso dizer que você fica muito bem de verde. Você também fica muito bem de verde. Nem Quem vai ver, eles combinamos. vão achar que a gente combinou, a gente não combinou. E para você dançar até não poder mais aí na sua casa, se prepara que daqui a pouco tem o Fundo de Quintal, o grupo de samba, um dos grupos de sambas mais tradicionais Samba do Brasil. bom, Sensacional, delícia. vocês vão adorar. Não nego nem afirmo que durante a passagem do som, sambei até me acabar. Mas vamos começar com o deputado. Bem-vindo. Obrigado, obrigado. Deputado Douglas Garcia, o senhor é transfóbico? Não, jamais fui transfóbico, não sou transfóbico, não tenho nada contra transexuais. Não, não pode falar isso se você diz que se um trans entrasse no banheiro onde está sua mãe, você arrancava ele lá de dentro a tapa. Então, eu utilizei, na verdade, foi uma figura de linguagem. Vou dizer para você, Mariana, quando você está ali em cima no plenário, né, a pressão é grande. Você está representando, no meu caso, 74 mil pessoas e a gente estava discutindo sobre um assunto polêmico. Né? Então, o que eu fiz, né, foi utilizar de uma hipérbole, né, eu fui hiperbólico, quando eu disse que não concordava que no banheiro feminino onde estivesse a minha mãe ou a minha irmã, né, um transexual utilizasse. Por que o seu ponto de vista não consegue respeitar a situação extremamente delicada e sofrida de uma outra pessoa? Então, Uma vez que você conhece a Érica Malunguinho, pessoalmente, é sua colega na Assembleia, e foi a primeira deputada trans eleita, ela tem os mesmos votos que você, ela se sentiu extremamente ofendida pelo seu comentário. Eu queria saber se você já aprendeu que as pessoas trans merecem respeito. Então, Mariana, eu pedi desculpas pela forma, mas Sim. eu jamais vou me desculpar pela ideia. A ideia sua, então, é que as pessoas trans não devem usar o banheiro de um ou de outro. Tem que ter um terceiro banheiro para as pessoas trans? Talvez que tenha um terceiro banheiro, porém eu não concordo com a ideia de uma pessoa trans utilizando o banheiro feminino em que estivesse a minha irmã ou a minha mãe. Eu estou tranquilo com relação à opinião pública, porque eu sei que o pai de família, a mãe de família, as famílias em geral, entendeu? Até mesmo as pessoas que são homossexuais também concordam comigo. Eu não tenho medo da opinião pública, Mariana. Eu não sou o único. Não estou nem falando que você precisa ter medo da opinião pública. Aliás, você tem algum medo porque foi por causa de ameaças que fizeram a você que você veio a público se assumir como gay. Não vim a público assumir como gay por medo. Aliás, eu não senti a necessidade de dizer às pessoas que eu sou gay. Nunca senti essa necessidade. É uma coisa íntima minha. Eu sempre vivi muito bem, sempre fui muito resolvido sexualmente. Né? Então, para mim, nunca existiu essa questão de sair do armário. Eu vim a público dizer que eu sou gay porque, como uma figura pública, eles estavam, as relações que eu tive anteriormente estavam ameaçando a falar, olha, a gente vai levar você, vai levar esse assunto a público e dizer que você é homofóbico e hipócrita, porque nós temos sim como comprovar que você é gay, porque você tem conversas com pessoas no passado. Nisso? Não vejo, Mariana. Não vejo, porque o que foi ventilado, principalmente por parte da imprensa, desculpe aqui, eu vi no jornal, numa notícia do UOL, falando o seguinte: deputado estadual diz que tiraria a colega a tapa do banheiro da Lesp, colega trans a tapa do banheiro da Lesp. Eu não disse nada disso, entendeu? Eles inverteram por completo, distorceram por completo. Você falou que é muito Seguinte, íntima essa eles questão, falaram, que você não queria... eles queriam ameaçar, revelar, né, que eu era homossexual. Só que é o seguinte, se for para ter que levar a público uma coisa que é de foro íntimo minha, que eu realmente não vi a necessidade, porque as pessoas que votaram em mim, não votaram em mim porque eu sou negro, ou porque eu era pobre, ou porque eu sou gay. Votaram em mim pelas minhas condições políticas, pelas minhas ideias, por aquilo que eu defendo. Por isso que eu nunca senti a necessidade. Porém, se for para levar algo íntimo meu a público, que seja por mim, que seja pelo nosso lado, que seja pela nossa pessoa. Tá, então você acha que você foi eleito por um público conservador. Sim. E você acha que nesse público conservador tem também gays que votaram em você? Com certeza. Douglas, você nasceu, e vou te pedir permissão para te chamar de você e te chamar pelo sim. nome. Eu sou o mais novo da Assembleia, pode chamar de você. Quantos anos você tem? Eu tenho 25. Eu tenho um pouquinho mais que você, e deixa eu te falar, eu acho que quando eu era adolescente, talvez alguém ainda se sentisse ameaçado por alguém revelar que é gay, que é homossexual.
Hoje, você falou que te ameaçaram, revelar que você era gay. Hoje em dia, isso ainda é objeto de ameaça, você acha mesmo? Na verdade, Mauro, eles queriam levar uma coisa íntima minha, né? Sexualidade é uma coisa íntima sua, você não concorda comigo? Então, a partir do momento que eles se a começaram a falar... sexualidade o fato da pessoa trans ter um órgão genital que não está de acordo com a identidade de gênero dela, também não é de foro íntimo? Quando eu também falo não é isso, pessoal? quando eu falo isso, Mariana, eu estou dizendo as relações que você possui na sua vida, né? Não o que acontece da porta da casa para dentro ou do seu quarto para dentro é especificamente íntimo seu. Não tem nada a ver com a questão de uso de banheiro público. Então, quando eu disse que a minha sexualidade é uma coisa de foro íntimo minha, querer levar isso a público, sim, eu vi isso como uma ameaça. Por quê? Porque é uma coisa íntima minha, eu não tenho nenhum problema comigo, eu não tenho problema nenhuma com a minha sexualidade, sempre fui muito bem resolvido, feliz comigo mesmo, né? Nunca tive problemas com relação a ter ou não ter relações sexuais. Só que, se for para ter que levar isso a público, ninguém anda com uma corda pendurada no pescoço que diz, sou gay, sou heterossexual e etc. Por isso que eu nunca senti necessidade de levar isso a público. Mas se for para levar, tem que ser por mim, tem que ser quando eu quisesse, não quando as outras pessoas. O seu partido PSL, se o seu partido PSL não tem nada contra homossexuais, por que e como haveria um constrangimento? Não é um constrangimento, é uma coisa que eu não tinha necessidade nenhuma de trazer a público. É uma coisa que realmente não tinha necessidade, eu sempre fui viver muito feliz comigo mesmo. Inclusive, depois que eu me assumi, o apoio que eu tive do partido foi surreal. A gente não está preocupado demais com a sua sexualidade enquanto São Paulo está com 13,3% de desempregados. Com certeza. Enquanto o nível da educação de São Paulo caiu, Poxa, a nota Mauro, caiu pela 2ª vez seguida no ano passado, e a gente não está botando a mão na massa naquilo que realmente vai levar a gente a ser um país desenvolvido? Maravilha. 2 partes. Primeiro, agradeço pela sua exposição. Desde o dia que eu entrei na Assembleia, foi no dia 15 de março, agora o Estado de São Paulo é o único estado que imposta dia 15 de março, os outros são todos 1º de fevereiro. Desde aquele dia até hoje eu protocolei diversos projetos de lei em benefício da sociedade, questão de saúde, segurança pública, educação. Fiz um monte de coisa, trabalho todo santo dia e quando eles vêm conversar comigo, a única parte que a imprensa coloca é a questão da minha homossexualidade. Nunca me procuraram para saber o trabalho que eu venho exercendo efetivamente na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então, o segundo ponto, o meu partido não toca nesse assunto. O meu partido está, pelo menos na esfera federal, está preocupado com a questão da reforma da Previdência. Agora aqui na Assembleia Legislativa a gente tem as privatizações do governador João Dória. Quem veio a respeito de um projeto, que eu acho interessante sim esse projeto, foi o deputado Altair Moraes, que faz aí essa questão de trazer o sexo biológico como critério para você fazer uma competição esportiva, exatamente. Ou seja, um homem teria que competir com um homem, biologicamente falando, tem que nascer com um órgão genital masculino. Então, a mulher competiria com a mulher nascendo com um órgão genital feminino. Foi este tema que trouxe à tona essa discussão na Assembleia Legislativa, mas não porque o PSL estava preocupado com a sexualidade alheia. Você não vai fazer discurso de ódio, não é transfóbico. Mariana, eu vou falar aqui um negócio contigo. Nunca fiz discurso de ódio a quem quer que seja. Eu já pedi desculpas pela forma, mas eu nunca vou me desculpar pela ideia. A Érica Malunguinho, a gente almoçava juntos, eu perguntei para ela a respeito da religião que ela seguia, o Banda Candomblé, ela estava me explicando a diferença de ambas, mas é muito interessante ele tuitar isso, Mariana, porque é o seguinte, o partido da Érica Malunguinho, recebemos várias críticas por ter convidado você. Sim. Tem o partido da Érica Malunguinho, que é qual? O PSOL, é o Partido Socialismo e Liberdade. O líder deles é o deputado estadual Carlos Gianazzi. Não faz nem 4 ou 5 meses que o deputado estadual Carlos Gianazzi pegou um microfone, parecido com esse que você está segurando na mão agora, Mauro, e tacou o microfone no braço de uma mulher durante uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Quebrou o braço da mulher, ela teve que ficar com o braço enfaixado. Este mesmo deputado, eu levei uma representação na Corregedoria da Assembleia Legislativa e foi arquivado. E agora eles estão com um discurso completamente hipócrita, dizendo que eu faço discurso de ódio, quando o próprio partido deles vão além dessas questões e praticam o próprio ódio, inclusive agredindo mulheres. Tony diz o seguinte, o movimento LGBT luta por igualdade jurídica e social, luta por isso em questão de herança, de casamento civil, de plano de saúde, e eles não querem sofrer violência. Como é que você pode ser contra isso? Primeiro ponto, existe
a militância LGBT, o movimento LGBT, existe aquela galera que é LGBT, né? Você pega lá lésbicas, gays, bissexuais, travestis, e, enfim, eles estão colocando o abecedário inteiro lá, já cresceu, não é só mais LGBT. Precisa separar muito bem essas duas coisas. Uma coisa é a militância LGBT, outra coisa são as pessoas que são que são homossexuais. Vamos lá. Entre as quais nunca você me se senti inclui. Por isso a pergunta eu nunca também. me senti representado pelo movimento LGBT. Jamais me senti representado pelo movimento LGBT. Por quê? Porque as coisas que eles trazem, as pautas que eles defendem, não tem nada a ver com o interesse Essas pautas que ela levantou aqui. Essas pautas, vamos lá, uma por uma. Igualdade jurídica e social entre LGBT e heterossexual. Principais pautas. Igualdade em questão de herança. Sim. Casamento civil. Plano de saúde. E não sofrer violência. Vamos lá, a questão do casamento civil, por exemplo. No Brasil, nós já temos a união homoafetiva, que já é reconhecida, praticamente garante aos LGBTs, aos gays, lésbicas, travestis, exatamente os mesmos direitos civis a que uma pessoa, se ela fosse casada. Exatamente os mesmos direitos civis. Quando a gente traz essa questão de casamento, Mariana, é muito mais antigo do que o próprio Estado, entende? Casamento pressupõe outras questões. Se a gente traz essa questão de casamento homossexual, daqui a pouco eles vão querer também impor isso às igrejas. A gente sabe que o cristianismo, por exemplo... Impor isso às igrejas. A gente sabe que o cristianismo, por exemplo, não concorda com essa questão, né? A Bíblia diz que nós devemos... odiar o pecado, não suportar o pecado, nos afastar do pecado, mas amar o pecador. Se eles querem trazer essa questão do casamento como algo oficial, logo eles vão querer também trazer para dentro das igrejas. A gente é regido, no final das contas, por uma lei maior, que é a nossa Constituição, quando a gente está se referindo a direitos civis. Sim. E a igualdade, ela vai ser analisada à luz dessa Constituição, que é isso que nos rege na nossa vida civil. Na nossa vida religiosa, se a pessoa for lá na igreja, seja ela quem for, e falar assim, olha, eu quero casar aqui nessa igreja, a igreja tem toda a liberdade de virar e falar assim, não. E acabou. E ninguém vai poder fazer nada. Quando a gente fala de direitos civis, a gente está falando de uma lei que rege a sociedade toda e que esse fato vai ser analisado à luz dessa lei. Se pode, se não pode, se é constitucional ou não. Se for a lei religiosa, cada igreja com seus regulamentos e com seus dogmas vai decidir por si só e ninguém vai poder fazer nada porque elas têm direito de fazer isso. Ainda falando nessa questão dos direitos, né, entre aspas, direito de eles querem herança, trazer. plano de saúde. Mariana, está circulando hoje, aproveitando que a gente está falando em âmbito estadual, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um projeto de lei do PSOL que prevê cotas LGBTs, né? Cotas LGBTs para concurso público, cotas LGBTs até mesmo para empresas privadas que recebem benefício fiscal. Para que eu, como homossexual, vou precisar de cota LGBT para conseguir competir num cargo público? Entende? Isso é demérito, isso não é mérito, isso é me chamar de burro, é falar que, olha, você precisa de um assistencialismo estatal para conseguir subir na vida. A agenda deles não vai de acordo com o que aquelas pessoas que são gays, lésbicas, homossexuais, travestis, em sua maioria concorda. Você entende? Mariana, eles não representam aqueles que são homossexuais. Essa militância quando você pega, vou dar um exemplo. Não é exagerada não, todos eles são exatamente desse jeito. Todos eles quem? Se você é o G do a LGBT, militância todos LGBT. nós, fala todos nós, porque antigamente era GLS, gay, lésbica e simpatizante. Sim. Então eu tinha os amigos gays, as amigas lésbicas e eu era o S. Sim. Somos todos nós. Não quando dá para fazer essa diferença. Quando eu falo essa diferença, é aquilo que eu expliquei para vocês. Tem a militância LGBT. Nós e eles ainda, essa divisão, ela tá cansando um pouco. Então, Mariana, mas é isso que faz a política brasileira, isso que é a democracia. Graças a Deus isso existe. Graças a Deus isso hoje tem, porque antes você tinha no Congresso Nacional apenas um Bolsonaro gritando, hoje você tem outros tantos parlamentares que fazem parte do meu partido que estão defendendo a mesma bandeira que ele defendia antes. Né? Então essa hegemonia já foi tirada. Quando eu falo nós e eles, é que esse pessoal eles se acham semideuses, querem trazer coisas que eu não preciso, eu não me sinto representado. O discurso que eles fazem, não, porque a militância LGBT precisa lutar contra a homofobia, contra aquilo outro, meu Deus do céu. Eu estou aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo lutando contra a criminalidade em geral, não são só apenas LGBTs que morrem no Brasil. No Brasil a criminalidade, a violência ela é democrática. Você pega aí, por exemplo, 8% dos assassinatos que acontecem no nosso país, 8% apenas são identificados. Como é que eles podem dizer
que aquelas mortes feitas por LGBTs foram causadas, aquelas mortes de LGBTs são causadas por homofobia. Se no nosso país o que nós temos não são preconceitos contra determinadas categorias, o que nós temos no nosso país é uma cultura da impunidade que é inserida e incentivada pelos mesmos partidos políticos que hoje se dizem vitimistas, né? Você vê aí o pessoal tentando brigar contra essa questão da homofobia, mas o pessoal é o primeiro que está indo defender o bandido que matou o filho da dona Joana, né, que mora lá na favela. Infelizmente, é isso que acontece no nosso país. A violência ela é democrática, a criminalidade ela é democrática, não atinge só os LGBTs, não é só os negros, são todos. O crime de homofobia acontece quando um gay está andando na rua e apanha e é assassinado simplesmente por ser gay. Isso é o crime de homofobia. Sim, sim. Só um casal estar de mão dada ou darem um beijo Sim. e aborrecerem alguém que Sim. tem esse desvio de Sim. caráter. É por isso que é chamado de homofobia e por Sim. isso que leva a crime. Sim. Existem estatísticas, Existe. mas eu concordo que sim. O país ainda precisa avançar muito e, claro, punir mais. A impunidade é realmente um dos grandes problemas do Brasil. Mauro, vamos com você, porque a gente estava falando um pouquinho sobre o trabalho na Assembleia Legislativa de São Paulo e como o Douglas é um jovem e é o mais jovem lá na Assembleia Legislativa, deve estar aprendendo bastante. São Paulo recebeu vários projetos do governo do Estado na verdade, era uma intenção de privatizar muitos dos aparelhos, né, das empresas públicas. Entre elas, o Zoológico de São Paulo e até o Jardim Botânico, os dois na Zona Sul. E eu ouvi uma crítica da Janaína Pascoal que foi muito pertinente, de que os projetos estão mal feitos, de que... Qual é o problema? O que estava faltando nesses projetos? O governador ele está tentando privatizar 6 empresas, né, Emplasa, Codasp, Prodesp e outras 3, com 3 artigos, né? Só que ele não diz o que ele vai fazer com essas empresas. Se ele vai fazer uma concessão, se ele vai extingui-las, né, se ele vai privatizar de fato, ele não diz o que ele vai fazer com cada uma delas. É um projeto completamente... Faltam detalhes, completamente enxuto. E você também tem outra questão, né? Eu apoio privatização, eu sou 100% favorável à privatização, mas a forma com que o PSDB está trazendo a privatização para a Assembleia de São Paulo, eu não concordo, porque é um cheque em branco, você não sabe o que vai acontecer. Além dessa questão, você também tem as famílias, né? Por exemplo, lá na porta do meu gabinete ficou, durante as semanas, centenas de pessoas do Emplasa batendo na porta do gabinete perguntando o que ia ser da vida deles. Se acaso a gente tivesse um projeto de lei decente, que mostrasse, sim, tintim por tintim, como se daria o processo de privatização, o que o governador faria e o que nós faríamos com esses servidores que hoje existem, né? Porque eu sei que tem essa questão de você conseguir realocar servidor público, né? Que eles atingem até determinado ponto, quando começa a trabalhar no serviço público, você não pode simplesmente demiti-los, não pode exonerá-los, né, eles têm essa vitaliciedade. Então, não foi dito em nenhuma parte do projeto o que aconteceria. Então, esse projeto que o governador João Dória está trazendo para a gente é completamente seco. É que não seja aprovado, né? Na verdade, o governo está tentando tirar isso de pauta para não ser debatido, para não ser votado, porque eles vão colocar outras emendas ou então vão apresentar um outro projeto. Você tem uma história de vida e você é jovem e tem uma história rica de vida. Você vem de uma comunidade carente, você tem uma família evangélica e isso tem um peso, tem uma força grande também na tua história. Ser conservador não é em si nem bom nem mal, é uma escolha sua. Você também... abrindo para todo mundo que você é homossexual, enfim, você tem tudo para construir uma carreira política muito interessante pela tua história de vida. Quais são os seus sonhos e seus planos? Vamos superar agora esse episódio inicial. Quais são seus planos e seus sonhos? Maravilha. Eu represento um movimento, né? Eu cresci num movimento chamado Direita São Paulo. Sempre trabalhei para representá-los dentro da Assembleia Legislativa, além dos conservadores em geral. Meu sonho é que um dia a gente consiga viver num Brasil onde a gente tenha liberdade de pensamento acima de qualquer outra coisa, porque, infelizmente, o politicamente correto chegou a um ponto assim tão surreal
que se tornou uma ditadura. Qualquer coisa que a gente fala é criminalizada, qualquer coisa que a gente fala, né, você já é visto como homofóbico, transfóbico, racista, nazista, fascista, qualquer coisa que termina com ista. Meu sonho é que as pessoas entrem na sala de aula, que o estudante entre na sala de aula e consiga aprender português, matemática, biologia, ciências, e não essa questão de desconstrução social, né, que as drogas são um tabu, né, que a polícia militar ela é fascista, ela é assassina. Infelizmente isso acontece nas salas de aula hoje. O meu sonho é que a gente consiga viver num país íntegro, num país justo, num país bom, num país em que a criminalidade ela não seja incentivada, infelizmente, né, que a criminalidade ela seja de fato combatida, que os direitos humanos olhem para quem precisa ser olhado, não para os direitos dos humanos, mas para as vítimas de fato que hoje existem no nosso país, a família do policial militar que foi morta, a família do cidadão, né, que sofreu nas mãos da bandidagem. Meu sonho é que a gente viva num país decente, né, que a gente consiga Você acha trazer justo que depois de um carro de uma família que estava indo para um chá de bebê ser metralhado 80 vezes por soldados do Exército, ninguém tenha feito uma manifestação? Eu tive a minha manifestação, né, minhas condolências a essa família. Acho que sim, houve um erro, né, e o próprio Exército reconheceu esse erro e está trazendo para conseguir tratar desse erro. Porém, né, foi uma questão que não costuma acontecer por parte desta instituição. Agora, quando a gente olha a questão da criminalidade, no Brasil ela é endêmica, ela vem crescendo a níveis exponenciais. E você vê instituições, algumas partes dessas instituições, como o Ministério Público, você tem aí a Promotoria de Direitos Humanos, você tem aí a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, como o CONDEP, né, o conselho aí que cuida dessas questões de direitos humanos. Você tem alguns núcleos do Tribunal de Justiça em que nesses institutos eles defendem abertamente, alguns, não são todos, esses institutos eles defendem abertamente o banditismo aqui no Estado de São Paulo e no nosso Brasil, né? É uma coisa endêmica que faz parte dessas instituições. Então a minha crítica não é a um caso isolado. Infelizmente isso que aconteceu foi uma tragédia inestimável. Porém, outras tragédias acontecem e com frequência e são utilizados aparatos do Estado para defendê-las. Você entende? Então a minha briga na Assembleia Legislativa é para que isso acabe. Eu espero que a gente consiga conversar e levantar todos os temas em qualquer ambiente, no legislativo, mas também as medidas que são tomadas depois pelo executivo, que sejam boas para todos. E quando eu digo para todos, é todo mundo mesmo. Os L's, os G's, os B's, os T's, os X, os Y's. Douglas, obrigada, eu recebi aqui agora um tweet. Ele é novinho, ele ainda vai aprender muita coisa. Menino, parece que é bom. Viu? Obrigado. Obrigada, olha. Sem saber que você vai bem. Ter problema é normal, todo mundo tem. Mas tem que saber contornar. Tem que aprender a resolver. Nunca se desesperar. Esse exemplo é você. E agora que esse vendaval passou e aquele semblante de paz voltou, não deixe de agradecer. Deus em primeiro lugar, o sofrimento acabou. Hoje é só comemorar. Já que você tá tão feliz, dá um grito, solta o riso, não disfarça. Já que você tá tão feliz, faz a festa, cai no samba, extravasa. Já que você tá tão feliz, dá um grito, solta o riso, não disfarça. Já que você tá tão feliz, faz a festa, cai no samba, extravasa. Já que você tá tão feliz, tô feliz em saber que você vai bem. Só felicidade. Que delícia voltar do intervalo com a música. Deixa eu falar uma coisa aqui. Se você está em casa e não tirou a patroa para dançar nessa sexta-feira à noite, se você não estava aí se chacoalhando... Se você está sozinho seguinte, e não aproveitou para pular, já que você não sabe sambar direito... Ou é ruim da cabeça ou é doente do pé, hein?
Que é irresistível Que esse som, é delícia bom o fundo demais. de quintal. Que prazer receber vocês aqui. Gente, o Fundo de Quintal é incrível, tem quase 50 anos de história. O Fundo de Quintal e o Cacique de Ramos são a mesma coisa? O Quintal foi uma brincadeira que deu certo, conforme diz o meu chapinha ali, Birani. E dessa brincadeira a coisa virou uma bola de neve. Tinha uma pelada lá no Cacique, tinha um bate-papo, tinha um pagodinho, e eu introduzi e dei o nome de tantã a esse instrumento aqui. Aí o Birani invejoso me acompanhou, criou o repique de mão. Aí pronto, foi o bastante para Bete Carvalho chegar e ver e gostar e a coisa fluir. A origem do tantã é o quê? Era um surdo, era um bumbo? O que ele era antes de ser o tantã? Resgatei esse instrumento desses trio de bolero, trio lactante, trio Los Pontes, que eles tinham uma tamborazinha. Então eu falei, esse instrumento que vai servir para o samba. Ó, Sereno e o Birani, desde o comecinho do Cacique, né? Exatamente. Desde o início, tanto do Cacique quanto do Grupo Fundo de Quintal. Quando nós falamos de Cacique, nós falamos de 61. Quando falamos de Fundo de Quintal, nós falamos de 76. Então, é um tempo aí que nós estamos juntos, não só cantando samba, curtindo o Cacique e o Fundo de Quintal, mas também curtindo esses nossos instrumentos que nós colocamos no samba, ele com o tantã. Qual é a diferença do seu repique? Deixa eu ver. Eu não sei nada, eu sou totalmente virgem de conhecimentos de baterias e instrumentos musicais. Isso é um repique de mão. Porque o repique tradicional é o que tem a batera também, a baterinha. De baqueta, né? A baqueta. Mas esse aqui não, é de mão. Faz um sonzinho com ele aí, só para eu ver. O tem pele do outro lado, esse aqui não tem, é aberto. Esse é oco aqui atrás, tá, gente? E é um som de repicada mesmo. Vai lá. Delícia. Até o som sozinho é uma delícia. Quando o cara é bom, até caixinha de fósforo, né? Ouvi dizer. Você é o mais novinho? De idade. De idade. Mas o último a entrar foi? Foi o Júnior. Foi eu. Mas qual é a sensação de fazer parte de um grupo como o Fundo de Quintal? Pense em todo mundo que já passou. A sensação de ser escalado para a seleção brasileira. Que delícia. Imagina você ser escalado para a seleção. Para mim foi a mesma coisa, ser chamado para o Fundo de Quintal, né? Eu que sempre ouvi o Fundo de Quintal, cresci curtindo o Fundo de Quintal, aprendendo a filosofia do Fundo de Quintal. Aí chega no momento Qual é a filosofia do Fundo de Quintal? Samba tradicional, respeito à música, respeito aos instrumentos. A gente recebeu um tweet aqui de um dos telespectadores falando FDQ, Fundo de Quintal, né? Sim. FDQ é família. Família é um dos conceitos do Fundo de Quintal, né? Como o falecido Nilce falava, Fundo de Quintal é um estado de espírito. Né? Não, Arlindo Cruz, Almir Neto. Sombrinha, Ronaldinho. Jorge Aragão. Falecido Mário Sérgio. Flavinho Silva, e por aí. Que delícia. Vocês fazem alguma distinção? Alguma distinção entre samba e pagode? Alguma distinção de samba e pagode? Não. Que delícia, amo isso. Dizem que o pagode é mais romântico, né? Falaram isso. Mas, na verdade, está ali o compasso binário lá. E é samba também. Tudo é samba. É aquela história, rotularam pagode como gênero musical. Mas, na nossa cabeça, no nosso tempo, nós sempre vimos o pagode como uma reunião de pessoas para cantar samba. O pagode não era o gênero. O pagode não é uma festa, música, né? o pagode é o encontro. Exato. Você vê Paulinho da Viola, cansou de cantar, domingo lá na casa do Vavá, teve um tremendo pagode. E você nem pode ver. É a reunião das pessoas, né? E é por aí. Vamos agitar esse pagode? Poxa, bora? Demorou. Já estou com vontade de ouvir mais. Então vamos lá. Ó, a Fátima pergunta, qual é a música no show que todo mundo pede para cantar e que não pode faltar de jeito nenhum? O show tem que continuar. Então. E agora? La 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 la
Nós iremos achar o tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar, e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. Sem duetos não se encontram mais, e os solos perderam emoção, se Acabou o gás pra cantar o mais simples refrão. Se a gente nota que uma só nota já nos exporta, o show perde a razão. Nós iremos achar o tom, um acorde com lindo som, e fazer com que fique bom outra vez o nosso cantar, e a gente vai ser feliz. Olha nós outra vez no ar, o show tem que continuar. Nós iremos até Paris, arrasar no Olimpiá. O show tem que continuar. Olha o povo pedindo bis, os ingressos vão se esgotar. O show tem que continuar. Todo mundo que hoje diz acabou vai se admirar. Nosso amor vai continuar. Nosso amor vai continuar. Que delícia, que privilégio, hein, Mauro? Se a sua casa não virou um baile até agora, não é possível ter alguma coisa de errado aí. Que delícia essa noite de sexta-feira. Escuta, meninos, então vamos para Paris tocar no Olympia, onde o fundo de quintal já tocou. Vai lá, Albirani. Já rodamos bastante. Por exemplo. Bastante. Já, no início, logo nós estivemos nos Estados Unidos, estivemos em Nova York, e estivemos já na África também, Japão, por 2 vezes. Europa já estivemos nos mais diferentes. Acabaram de chegar de Portugal. Sim. Recentemente Portugal. Chegamos há 2 semanas atrás. E vamos agora, dia 30 também. É importante, Tivemos o prazer de fazer o idioma é isso. importante? Precisa ser um Como? país de língua portuguesa? É importante? Faz diferença quando o país é de língua portuguesa? Portugal, alguns países a colônia africanos. brasileira se faz presente pelo mundo inteiro. Então, em Portugal, nós encontramos também muito brasileiro. Aliás, é moda no momento se mandar para Portugal. É verdade, é verdade, verdade. Muito brasileiro lá. Como foi no Japão, Birani? Para mim foi o melhor país. Sereno, fala. Foi o melhor país. Nós As deixamos japonesas ele- estavam tudo que nem eu, né? Tudo nós bem deixamos durinho, ele assim. de olho aberto. Cantamos, eles participaram, eles, no final, eles subiram no palco, o palco ficou delícia. cheio. E ele naquela... Parecia coisa que estava querendo pegar alguma coisa, mas Realmente. o modo de dançar, a alegria deles era É contagiante. impressionante Que como o delícia. japonês curte samba, né, Serena? Isso mesmo. Curtem mesmo o samba. Ó, uns curtem 30 mesmo. anos atrás, não nego nem afirmo que eu já era repórter, e cobri o carnaval aqui em São Paulo, fui fazer Rosas de Ouro e a madrinha da bateria estava indo para o Japão para ensinar os japoneses a sambar e para trazer os japoneses para o carnaval brasileiro. Faz 30 anos esse intercâmbio. Olha, e eles aprendem com facilidade, eles curtem mesmo a coisa. Tanto que, quando nós chegamos lá em 89, por aí, nós tivemos o prazer de encontrar um grupo formado com a característica percussiva, instrumental, enfim, do grupo Fundo de Quintal. E o nome desse grupo, lá no Japão, o nome do grupo, Balança Mas Não Cai. Uau! O nome do grupo. Era japonês, inspirado no puramente seriado? Japoneses mesmo. Garotada. O nome do grupo era Balança Mas Não Cai. Chegaram a vir ao Brasil, fizeram algumas apresentações. Uma garotada muito boa. Birani, vocês têm, pela minha ficha aqui, 33 CDs gravados. Agora,
É óbvio que desde que o Fundo de Quintal começou para hoje, vocês assistiram aí várias revoluções, né? Desde o disco de vinil, depois CD, agora é tudo pela internet, é tudo por streaming. O que vocês foram sentindo para vocês, para o modo de vender música, para o modo de viver da música também? Que história é essa de Spotify? Que mudança toda foi essa para você? A mudança, na verdade, tem um saudosismo, né, do samba antigo com vinil, aquela coisa toda. Teve o cassete antes até do vinil e tudo mais. Mas hoje facilita muito a questão das plataformas, né? Então, acho que a gente consegue atingir mais rápido a galera, a grande massa, devido a essa facilidade da internet. Mas aí a remuneração fica mais, um percentual maior da remuneração deve vir dos shows, né? Sim, sim. Com isso caiu um pouco, caiu muito, né, consideravelmente, a venda de discos e de DVDs e tudo mais. Porque antigamente, gente, se um artista vendesse muito, ele não precisava nem sair de casa para fazer show. Ele vende o disco. Pode passar o luxo de nem trabalhar ao vivo, né? O rádio ainda tem um papel muito importante na divulgação do trabalho, na divulgação da música? Tem sim. E eles que primeiro buscam, né, tem aquela peneira que a rádio logo é a primeira a entrar na frente para ver o que o artista está fazendo. Isso. E o Fundo de Quintal, né, tem essa coisa desde a Ampex 99 até agora no YouTube, né, vamos dizer. Então, todo mundo fica ligado, esperando, mas a rádio sempre pula na frente. E é legal porque teve muita gente famosa que abraçou o Fundo de Quintal. E hoje o Fundo de Quintal abraça quem? Já sei que abraçou Dudu Nobre. Vocês conheceram Pirralhos, vai? Dudu Nobre foi garoto, conosco, conviveu desde molequinho. Vimos Dudu Nobre praticamente nascer. Quem mais? Tem Diogo Nogueira. Ah, Diogo Nogueira. Conheci os pais dele antes de casarem, né? O João Nogueira e a esposa. Então, são pessoas que estão aí representando à altura o samba, representando na acepção da palavra, que fala de Diogo Nogueira, nós acabamos de Dudu Nobre. Dudu Nobre, agora mais recentemente Arlindinho, filho do Arlindo Cruz. E a gente vai ver nessa garotada chegar André Renato, filho do Sereno, também grande compositor, não é? E vai por aí. Tem um montão deles aí chegando bem. O que vocês têm, que vocês estão trabalhando agora de mais novo, de novidade? A gente já tocou uma que o público sempre pede, que é o Show Tem Que Continuar. Qual a que vocês estão trabalhando mais recente? Nosso Bem Maior. Opa, vamos nessa. Vamos nessa. Bem Maior? Composição do Sereno com André Renato. Pai e filho. Pai e filho, exatamente. Fala aí pro seu dilema que seu Deus é bem maior e a tua vontade de vencer, de vencer. Ninguém falou que a vida é fácil, mas com certeza
mulher no fundo de quintal? Ou é clube do Bolinha mesmo? Teve mulher no fundo de quintal? É. A Beth Carvalho. Muitos já participaram. O fundo de quintal canta com outras mulheres, né? O show com a Sim. Beth Carvalho foi incrível. Ela fez um show, ela estava até mal de saúde, fez um show na cama. Como é que alguém canta deitado? Eu não consigo nem falar deitado por causa do diafragma. Ela é chique. Ela é o máximo, não é? Não é meu chapinha. E ela conseguiu fazer isso com a maior propriedade, porque a paixão dela é cantar. Então, é como ela disse para nós do Grupo Fundo de Quintal, não importa se de pé, sentada, deitada, eu quero cantar. Não abro mão de cantar. E assim ela fez nesse projeto, em que nós fizemos show no Rio, em São Paulo e em Belo Horizonte. Tanto que ficou marcado esse show na nossa vida. Beth Carvalho, nossa madrinha, nos convida para um projeto dessa natureza. Para nós foi muito gratificante. E parece-me que ela esteve conversando, dizendo que pretende dar continuidade. Oba! E nós não vamos ficar aborrecidos com isso. Quais são os projetos de vocês daqui para frente? O que vocês estão planejando? Os próximos shows? O que vocês têm aí para Além de aceitar o convite da Beth Carvalho de voltar para a estrada. Projeto novo é o DVD que nós lançamos agora há pouco tempo. Não tem menos de um ano. Nós lançamos um DVD gravado na quadra do Cacique de Ramos, que, como meu chapinha costuma dizer, que vem desde o primeiro disco até o mais recente, né? Como ele fala, vem do... É a nossa história musical. Nossa história musical, exatamente. Esse é um dos projetos e divulgar a nossa música nova. É isso que a gente está caindo para dentro aí. Poderíamos falar também já de projetos. A nossa próxima viagem já nem é um projeto. Exatamente. Vai acontecer dia 30 de maio. Nós estaremos fazendo mais uma turnê pelo exterior. Vamos para os Estados Unidos, várias cidades dos Estados Unidos e vamos também ao Canadá, nessa mesma temporada. Samba, é uma música boa para namorar? Com certeza, com certeza. É unanimidade? Claro. Acho que pelo menos para conquistar é legal, né? É, né? É bacana, né? Cantar aquele samba de amor, né? Que fala aquela poesia bonita, né? É isso Tem que pé do ouvido, aquele Para negócio. isso existem as várias vertentes do samba. Não precisa ser um samba batucado, empolgado. Pode ser aquele samba romântico. E claro que facilita. E funciona como uma cantada bem dada. Muitas das vezes a gente fala assim, aproveita a letra dessa música e ganha ela agora. Falar em letra da música, uma das pessoas que mandou mensagem no Twitter pergunta o seguinte: qual é o significado da letra? Nem tudo que vem de fora é bom. Nem tudo... é da música, nem tudo que é bom vem de fora, Isso, na nem verdade. tudo que é bom vem coisa de fora. de pele, né? Coisa de pele. É que, a meu ver, é que aqui no Brasil nós fazemos o samba, né? Nós não importamos a música de fora, não tem. A música é daqui, é da terra, a cultura nossa. E tem também aqueles caras que aprontam pra caramba por aí e às vezes não tá na rua o que é bom. Tá na casa dele e não sabe. O samba veio de fora, mas o brasileiro aperfeiçoou, né? Botou ele no esquema, conforme ele até hoje ficou. É a coqueluche. Queira ou não queira, o coração marca com samba. E eu acho que é a batida, né? O coração bate, o samba Isso, também tem essa o coração batida, bate mais vai junto. É o tantão do Sereno que bate aqui, vai batendo junto. É isso aí. O tantã do Sereno me conquistou. Sereno, Aí, Serenão. te amei. Vamos ouvir esse tantando. Vamos ouvir o tantando sereno? Bora, então. Vamos ouvir mais um pouquinho de Fundo de Quintal. Obrigada, meninos. Segura teu santo, seu moço, teu santo.